amigos, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos meditar o Evangelho 1º de janeiro, que é em relação à solenidade da Santa Mãe de Deus, que é Lucas capítulo 2, versículo de 16 a 21. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Santo Agostinho, que nós conhecemos, que foi doutor da Igreja, que viveu ali no final do IV século e início do V século, ele tem um sermão muito interessante, que é um sermão sobre a Natividade, que ele diz assim: Nosso Salvador, por quem foi feito todo dia e nascido do Pai sem dia, quis que este dia que hoje celebramos fosse a data do seu nascimento na terra. Quem quer que sejas tu que te admiras desse dia, admira-te antes do dia eterno que permanece antes de todo dia, que cria todo dia, que nasce no dia e livra da malícia do dia. Admira-te ainda mais aquela que o deu à luz é mãe e virgem. O nascido não fala, sendo a palavra. Com razão falaram os céus, se congratularam os anjos, se alegraram os pastores, se transformaram os magos, se estremeceram os reis e foram coroados os meninos. Amamenta, ó Mãe, ao nosso alimento. Amamenta ao pão que vem do céu e que foi colocado em um presépio como sustento para os piedosos jumentos. Ali o boi conheceu seu dono e o asno o presépio do seu amo, ou seja, a circuncisão e o prepúcio, unindo-se na pedra angular, cujas premissas foram os pastores e os magos. Amamenta a quem te fez tal que ele mesmo pode fazer-te em ti, a quem te concedeu o dom da fecundidade, ao concebê-lo, sem privar-te ao nascer da honra da virgindade, a quem já antes de nascer elegeu o seio e o dia em que ia nascer. Ele mesmo criou o que elegeu para sair dali como esposo de seu tálamo, a fim de poder ser contemplado por olhos mortais e atestar, mediante o aumento da luz, nesses dias do ano, que havia vindo como luz das mentes. Os profetas pregaram que o Criador do céu e da terra iria aparecer na terra entre os homens. O anjo anunciou que o Criador da carne e do Espírito viria na carne. João saudou desde o seio ao Salvador, e que estava também no seio. O ancião Simeão reconheceu a Deus no menino que não falava, a viúva Ana, a Virgem Mãe. Então, esse texto de Agostinho, ele chama a atenção, evidentemente, de uma forma muito clara, a esse grande mistério da pessoa de Maria, Ou seja, em primeiro lugar, essa ideia de que Maria foi a escolhida, aquela que amamenta de fato o pão que veio do céu, Deus que se fez homem, o nosso Salvador de fato. Então, Maria que foi de fato eleita, Ou seja, Cristo mesmo antes de nascer elegeu o seio e o dia em que ia nascer. Então, Maria que é a escolhida. E sendo escolhida, foi preparada para ser a mãe do Senhor e de maneira muito livre aceitou tudo isso, mesmo muitas vezes sem entender. E nesse grande mistério dessa eleição e da pessoa de Maria, nós vemos aquela que consegue então reunir essa dupla dimensão, segundo Santo Agostinho, Ser mãe e virgem ao mesmo tempo, como ele diz aqui, a quem te concedeu o dom da fecundidade ao concebê-lo. Então, ao ser concebido em Maria,
Jesus dá o dom da fecundidade, mas ao nascer, ele continua permitindo que ela tenha a honra da virgindade. Essa é a dimensão especial de Maria, né? Maria que é mãe e virgem, Maria que amamenta o Senhor, Maria que cuida de Cristo e que trouxe ele ao mundo, né? E, portanto, recebemos Jesus pelas mãos de Maria, pelo sim de Maria, né? Aquele que de fato, né, o nosso Salvador, por quem foi feito todo o dia e nascido do Pai sem dia. Então, quer dizer, ele que é gerado desde todo sempre pelo Pai, essa dimensão, né, da dupla geração de Jesus. Jesus que é gerado na eternidade desde todo sempre pelo Pai, portanto, ele que é o nosso Senhor e Salvador, né? Por meio dele, todo dia, todo tempo, toda a temporalidade, espacialidade, a história, a dimensão do universo, tudo foi feito por ele. Ele que nasceu do Pai, né, desde todo o sempre, ele que de fato é o fundamento de toda essa temporalidade, essa sucessão das coisas, né? Ele que se permitiu, né, ser dado à luz por intermédio daquela que é mãe e virgem. Então, se por um lado ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, no tempo ele é gerado por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Aquele que é a palavra eterna de Deus, né? Quando nasce é gerado em Maria por obra do Espírito no tempo, ele não fala. O nascido não fala. É interessante isso, né? Aquele que é a palavra eterna, enquanto nascido, não fala. E nasceu de uma virgem mãe, que deu tanto a graça da fecundidade a ela e permitiu a continuação da honra da virgindade. Então, Jesus que é gerado pelo Pai desde toda a eternidade enquanto Deus, mas Jesus que é gerado em Maria por obra do Espírito enquanto homem. E da mesma maneira que existe toda essa dimensão de mistério em torno da pessoa de Jesus, Deus e homem, nós temos também toda essa dimensão de mistério em torno da pessoa de Maria, Virgem e Mãe, segundo Santo Agostinho, o autor do quarto século. Então a gente vê como que através desse sermão sobre a Natividade do Senhor, né, Santo Agostinho, lá no quarto século, no final do quarto século, já tinha todo esse carinho, essa exaltação da figura de Maria como escolhida, né, e, portanto, essa fé nessa virgindade de Maria, né, não só antes do parto, mas que continuou sendo virgem após o parto. Esse grande mistério da fé. Que Deus te abençoe e que você possa cada vez mais, é lógico, buscar se abrir a Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas não tenha medo de se aproximar de Nossa Senhora, porque Maria, ela não quer ninguém para ela. Maria, na realidade, toda vez que nós nos aproximamos dela, ela nos abraça e nos ajuda cada vez mais a se aproximar de Jesus e a fazer a vontade dele na nossa vida. Nós muitas vezes temos medo de se aproximar de Nossa Senhora, achando que se ao se aproximar de Maria, vamos nos afastar de Cristo. Isso é falso, porque a verdadeira devoção a Nossa Senhora nos leva a imitar as suas virtudes. E as grandes virtudes de Maria foi a fé, né? A esperança, a caridade, e essa confiança em Deus e buscar realizar a vontade de Deus na sua vida. Que Nossa Senhora interceda por nós, que nós possamos realmente ter um grande ano novo, que esse ano de 2015 realmente seja um ano abençoado, um ano de conversão e mudança de vida. Que nós possamos cada vez mais buscar a vontade de Deus na nossa vida, como Nossa Senhora buscou continuamente na vida dela, e que a sempre Virgem Mãe, né, possa interceder por nós, nos cobrir com o seu manto sagrado e nos ajudar, de fato, a não ter medo de realizar a vontade de Deus na nossa vida. Deus te abençoe e um feliz ano novo.